Oi, gente. Hoje, terça-feira, evangelho tirado de Lucas 19, versículos de 1 a 10. Ontem nós vimos Lucas 18, de 35 a 43. Aí termina o capítulo e Jesus está em Jericó, que ele se encontra com aquele cego que pede esmola e que Jesus pergunta para ele: o que você quer? E ele diz: que eu veja. E Jesus o cura. Então aí termina esse capítulo 15 e começa o capítulo de hoje, o 16, de 1 a 10. Jesus ainda está em Jericó. Então eu imagino, Jesus continuou andando e é quando ele então vê aquele homem trepado na árvore. É o famoso trecho de Zaqueu. Mais uma vez eu repito, não é parábola, aconteceu. Ele viu aquele homem trepado na árvore e certo, indaga e dizem, é Zaqueu, aquele cobrador de impostos, aquele publicano, aquele pecador público, que era baixinho, não conseguia ver Jesus de longe, não tinha coragem de chegar perto, porque ele era hostilizado, odiado pelos seus conterrâneos, porque ele era cobrador de impostos e de certo era corrupto, de certo alterava os valores na cobrança para se locupletar, mas ele queria ver Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar em tua casa. Então é isso que eu queria que a gente olhasse em comparação com ontem, porque ontem eu reconheço que eu fiquei muito negativo quando eu li o cego dizendo: Jesus, tem piedade de mim. Eu parece que me identifiquei com ele, porque, olha, acontece tanta coisa na minha vida de padre, que eu peço que Jesus tenha piedade de mim, porque é complicado, é difícil, são os meus problemas, os problemas da comunidade, os problemas que as pessoas trazem para compartilhar comigo, esperando uma resposta, uma solução. Tem hora que eu fico tão atordoado e sofro, verdade mesmo, e aí passo essa imagem negativa, o explodo, berro, grito, acuso, atinjo. A situação é complicada e às vezes eu me altero mesmo. Eu, infelizmente, tenho que concordar. Mas ele disse, o moço disse, eu dizia ontem no programa, eu dizia ontem na reflexão, não é uma questão de eu estar, é o moço que disse: tem piedade de mim, sofrido. Até você pode imaginar, cego, pobre, mendigo, pedindo esmola, morando na rua. Então você abre esse exemplo como que um leque e você pode se encaixar. E eu até dizia, o menino rico foi lá pedir ajuda para Jesus, independentemente de todos os bens que ele tinha, mas ele estava desesperado. Agora imagine o pobre, o mendigo. E aí eu fico pensando nos tantos e tantos que estão passando necessidade. Olha, domingo agora, antes de ontem, foi o dia do pobre. Eu esqueci de citar isso, mas o Papa declarou, foi, sei lá, o 5º ano já, que ele tira esse domingo para meditar sobre a pobreza e os que sofrem. E este ano, então, ó concurso, depois dessa pandemia, com toda essa consequência, sem querer entrar em assunto de política, mas a realidade, quanta gente passando fome, passando necessidade, quanta gente perdendo a dignidade. Então esse moço gritou: Jesus, tem piedade de mim, e eu me coloquei no lugar dele, e daí posso ter até feito uma reflexão pesada, mas
confiando no poder de Jesus, me abrindo e convidando vocês para a gente confiar em Jesus e seguir Jesus, né? E o bonito é que no evangelho de hoje, Zaqueu subiu na árvore, não disse nada. Jesus se comoveu com ele e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Então é isso que eu queria meditar no sentido positivo, para que nós tenhamos esta certeza de que Jesus nos ama. Ele quer que a gente o procure. E esse subir na árvore é muito simbólico, quer dizer, Zaqueu não esmoreceu, mesmo sendo pecador, ele confiou e buscou. E Jesus disse: hoje eu quero ficar na tua casa. E arremata dizendo: hoje a salvação entrou no seu lar. Ah! Quantos de nós gostaríamos de ouvir isso? Mas pode ter certeza, se nós o procurarmos, ele vai vir morar conosco e vai nos trazer a salvação, que quer dizer, nós iremos morar com ele no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas,